todos, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a Fernanda. Fernanda, tudo bem com você? Tudo bom, Ana? Então, Tudo Fernanda, certo. antes da gente começar, por que você não me conta um pouquinho sobre você, sobre sua formação, sobre sua carreira? Como foi, assim, a sua jornada? Então, a minha jornada, né? Eu sempre fui uma apaixonada pelas questões ambientais e culturais. Então, eu acabei ingressando no curso de turismo da PUC Minas, que na época todos diziam, né? Turismo é a profissão do futuro. Então, foi a época que eu entrei, bastante interessada em aprender mais. E foi um curso muito apaixonante, porque tem umas disciplinas muito diversificadas, né? Desde planejamento, línguas e cultura e meio ambiente, enfim. E aí, como eu sempre gostei muito dessa área ambiental, logo na graduação eu comecei minha pesquisa de iniciação científica na parte de resíduos sólidos gerados nas unidades rurais de turismo lá de Poços de Caldas, né? E depois disso eu comecei a fazer estágio numa agência de turismo receptivo, onde depois eu trabalhei por um tempo, né, na parte tanto administrativa como na área de educação ambiental também. Nós fazíamos projetos em parceria com as ONGs da região, e foi um período muito interessante, né? Eu gostava muito dessa parte ativista, né, de trabalhar com ONGs, voluntária, e a gente pôde casar isso com essa agência de turismo também, que foi bem bacana. Nós fizemos, na época, uma parceria com o Departamento de Água e Esgoto e fomos fazer capacitação nas escolas sobre a questão da preservação das nascentes, né, para a preservação dos córregos e rios do município, né, daquela bacia do Rio Pardo. E eu também fiz estágio que foi muito enriquecedor no núcleo Pissinguaba, que é da Serra do Mar, lá em Ubatuba, é o Parque Estadual. Então, lá recebíamos muitos turistas estrangeiros, Bacana. e eu fiz um estágio lá, fiquei um mês morando dentro do parque, apesar de muitos mosquitos e muriçocas, mas foi um aprendizado bastante enriquecedor na área de interpretação da natureza, né? A parte do manguezal, e poder conhecer mais sobre o nosso bioma único, né, da Mata Atlântica. Então, eu pude conhecer caiçaras e quilombolas que vivem ali, né, toda aquela É uma experiência comunidade incrível, né? tradicional. Sim, então, a minha experiência, né, inicial foi essa, com turismo. Depois eu comecei a fazer um mestrado. Eu sempre quis fazer na área ambiental, acabei caindo na área de energia, na Universidade Federal de Itajubá. E lá eu comecei a pesquisar sobre os usos múltiplos da água, do reservatório de Caconde, projetos com reservatório de Furnas, né, que são 35 municípios que envolvem um reservatório. E aí eu fiz um estudo sobre o uso múltiplo da água, quais eram os conflitos de uso do turismo com a geração de energia elétrica. Nossa, que bacana. Sim, e nesse período o coordenador do turismo me convidou para dar aula, então eu fui dar aula sobre turismo e meio ambiente, enfim, metodologia científica. Fui sendo professora ali por 2 anos e meio da PUC Minas. Dei aula também para a Unopar, né, ali também no sul de Minas. E depois disso eu vim para o Rio de Janeiro, né? Eu me casei, vim fazer doutorado aqui na UFRJ, também na parte de planejamento energético ambiental. E trabalhei muito com avaliação ambiental estratégica, também de bacias hidrográficas, também considerando os usos múltiplos da bacia, né? E depois fui seguindo muito para a área de relatórios de sustentabilidade, né? Eu fiz um curso do GRI, que é Global Report Initiative. Então, e atualmente eu trabalho para o CBC, que é o Centro Brasil no Clima, e estou responsável aí pela coordenação do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, onde a gente analisa as políticas públicas de cada estado para o
para a questão das mudanças climáticas, né? O que cada estado está fazendo para enfrentar as mudanças climáticas. Então, a gente analisa desde as vulnerabilidades, os desastres ocorridos, e a gente vê que o turismo está muito suscetível, né, às mudanças climáticas. Então, municípios que são muito turísticos podem sofrer muito com essa questão. E é isso, vou deixar você falar um pouco. Nossa, mas muito legal sua experiência. É bom que você sempre esteve envolvida assim, com o meio sustentável, né? Sempre teve essa preocupação. Desde o início, geralmente, o pessoal meio que tem esse clique depois de fazer pelo menos uma graduação, então acontece algum evento, ou então vê alguma situação que faz ser engajado um pouco mais nesse ambiente, mas você sempre esteve no meio, é bem legal, é bem... Dá pra ver a sua preocupação. E eu queria saber, tipo, todos esses anos trabalhando com sustentabilidade, também inserido no meio do turismo, em todas essas pesquisas, o que você aprendeu sobre a relação das pessoas com o meio ambiente? Como você acha que as pessoas, os turistas, você falou bastante do governo, o que eles estão fazendo, o que cada estado está fazendo, mas o que você acha que as pessoas individualmente pensam sobre a natureza, como elas tratam os turistas, como tratam a natureza dos locais que elas vão? Como você acha que é essa relação? Bom, primeiramente, o território só existe por conta da população que habita nele, né? Então, o que a gente vê muito é que muitas vezes o turismo atropela um pouco as decisões, ou seja, não considera muito as decisões das pessoas locais, né? Então, o que acaba acontecendo é uma massificação e um certo xenofobismo. Se você não envolve a comunidade, né, tanto na conscientização do que é, como ela pode se beneficiar, ou como ela pode se proteger, né, ou como ela pode ganhar com o turismo, né, podendo trabalhar, sendo uma fonte de recursos, né, financeiros, e como que tanto o turista quanto a população podem e devem proteger o local que eles frequentam, né? Então, eu acho que muitas vezes nas políticas públicas falta essa participação da comunidade local. A gente vê muitos, não só no turismo, né, mas muitos empreendimentos que vão ser instalados, às vezes desconsideram isso. E a gente vê quanto é importante, por exemplo, quando eu fiz um estudo de avaliação ambiental estratégica e a comunidade pesqueira, né, dos pescadores locais ali de Itaboraí, da Baía de Guanabara, foram consultados para saber, né, como que o empreendimento iria impactar nessa comunidade pesqueira e o que eles esperavam e o que a empresa poderia fazer para remediar, né, minimizar o impacto, enfim. Então, eu acho que quando o setor de turismo envolve a população local, né, capacitando, dando oportunidades, ele é muito mais bem aceito e os turistas sentem melhor, né, essa receptividade e eu acho que a cultura local é um dos atrativos, né? Você não pode pensar só no bem-estar do turista, dissociando o local, a natureza, da comunidade. Verdade. Então, é muito importante as políticas públicas, os empreendimentos, consultarem a população local ou existirem políticas que considere a contratação do povo local, até mesmo para beneficiar mais o local onde esse empreendimento está inserido. Uhum. Então, você acha que por essa falta de capacitação, dessa falta de educação ambiental, que é uma falha, e acha que seria melhor, esse relacionamento seria melhorado se tivesse, né, uma educação ambiental, um cuidado, como você disse, com as comunidades locais, sabe, pessoa que entende e vivencia aquilo no dia a dia? Sim, sim, e seria melhor tanto para o turista, que seria mais bem recebido e entenderia melhor, né, as especificidades locais, a cultura, e para a comunidade, que ia receber o turismo não como um fator de degradação e exclusão, mas como um fator de inclusão e oportunidades. Então, esse trabalho, né,
de envolver, de conscientizar, de capacitar, é muito importante. Bacana. E você, assim, você já teve contato com várias comunidades, você falou que também teve comunidades caiçaras e tal. E como você acha que essas comunidades locais enxergam o turismo? Eles veem como uma vantagem, uma desvantagem para a comunidade local? Ou então você acha que eles têm algum tipo de preocupação com a perda de identidade ou com a perda do seu território? Como você acha que eles encaram isso? São receptivos? Olha, a princípio, acredito que haja um estranhamento, né? O que essas pessoas estão vindo fazer aqui, né, no meu quintal, né, na minha praia, enfim, vão deixar lixo, vão degradar, enfim, eles têm uma preocupação muito grande e a primeira sensação é de que eles não querem, né? Eles querem manter ali a vida deles, a produtividade local, enfim. Mas quando eles são envolvidos, no caso ali do Parque da Serra do Mar, o parque gerou diversos empregos. Ao invés de retirar as pessoas que viviam ali tradicionalmente, elas deram uma opção de trabalho, né? Então, assim, a região onde eles moravam virou um parque estadual, mas eles tiveram direito a viver ali numa porção de terra, né? Continuar com o seu plantio ali naquele espaço reservado, mas, ao mesmo tempo, eles podiam vender produtos para os turistas, né? Trabalhar dentro do parque, né? Sendo um servidor público, enfim. O parque teve essa preocupação de empregar prioritariamente a comunidade local. Sim, sim, entendo. E é Então, importante, né, como você tinha falado, sobre o Estado capacitar e, tipo, integrar as pessoas que já moravam naquele território com o território para receber os turistas, né? Isso é bem bacana, é importante, sim, né? então, teve formação de guardas de parque. Então, as pessoas que moravam ali, que muitas vezes não tinham muita oportunidade de emprego, que tinham problemas com bebidas alcoólicas, né, em regiões assim mais isoladas, que não tem muitos recursos, geralmente a comunidade acaba ficando um pouco largada, digamos assim, né, com relação às políticas públicas e serviços mesmo, né, acesso aos serviços públicos. Então, quando você chega com um empreendimento e você dá a oportunidade deles terem mais acesso à saúde, educação, emprego formal, você consegue ter esse trabalho de resgatar muitas pessoas e essas pessoas terem orgulho do local, né? O orgulho de fazer parte daquele sistema novo econômico que está surgindo. Então, a gente vê que esse trabalho com a comunidade, que a princípio gerava uma revolta, né? Tipo, vocês estão invadindo o meu espaço, e isso realmente acontece. Por exemplo, comunidade local, quando se sente excluída, eles acabam degradando os bens que não pertencem a eles, né? Então, a gente via muita, por exemplo, o desvio de água do parque para eles. Eles, em algum momento, quebravam as vidraças do parque quando acontecia algum desentendimento, alguma insatisfação. Então, assim, como é importante envolvê-los, conscientizá-los, para que eles sejam parceiros e não inimigos, né, do turismo. E quando eles se sentem realmente envolvidos, eles passam a cuidar, né? Então, essa questão da segurança melhora, passa a ter um orgulho de pertencer àquilo e mostram isso para os visitantes. Então, é muito importante, né? Muito importante. E, Fernanda, você já trabalhou anteriormente com o Instituto Alpaba? Já teve algum tipo de parceria, algum projeto, algo assim? Não, eu conheci o Instituto Alpaba agora, recentemente, né? Que eu pude participar do seminário de turismo responsável, né, junto com a CNC, teve uma repercussão muito boa, o evento foi muito interessante, com diversas palestras legais, né, e eu tive a honra de participar ali com a palestra de abertura, falando um pouco sobre o turismo sustentável, né, alguns exemplos, né, alguns estudos de caso, como o que é feito em Bonito,
né, no Mato Grosso do Sul, e também numa região lá do Himalaia, onde eles se preocupam em analisar qual o índice de felicidade da comunidade, não só o índice de riqueza, né, do PIB, mas o quanto eles se sentem felizes em estar fazendo parte ali com o turismo e com a educação, enfim, com todos os serviços que são essenciais, né? E você também falou muito sobre essa questão, né, do parque, das pessoas sendo integradas, tendo essa também da educação ambiental, social acontecendo. E você acha que o Instituto Opaba teria algum papel nesse cenário? Como ele poderia ajudar? Como poderia, sabe, interferir positivamente? O que você acha sobre o Instituto como um agente de mudança, como... Eu acho o Instituto muito bacana e essencial, né? Porque nós temos poucas instituições que representam o turismo e o turismo regenerativo no Brasil, né? Muitas pessoas ficam indagando, mas o que é isso? O que é um turismo regenerativo? O que é um turismo responsável? Ainda tem muitas dúvidas, enquanto, na verdade, não se deveria ter, né? Deveria-se já ter uma consciência de que o turismo, sim, tem que ser responsável, tem que ser sustentável, para que ele perdure de uma forma boa, né? Tanto para a economia quanto para a localidade. Então, eu acho que o papel do Instituto é muito relevante no sentido, de repente, de influenciar políticas públicas, influenciar projetos na área de turismo, na área de uma hotelaria mais sustentável. Enfim, então, tem uma frente de trabalho muito grande que o Instituto aí está de parabéns em tentar desenvolver essa conscientização. E com as parcerias é possível fazer muita coisa interessante. E, Fernanda, o que você diria que são hoje as vantagens e as desvantagens do ecoturismo no Brasil? O que você acha que pode ser melhorado? O que você acha que tá bom? Quais são... O que você acha que ainda está caminhando para um bom momento? Qual a sua opinião? Olha, o ecoturismo no Brasil, a gente vê que algumas localidades se sobressaem em termos de organização e infraestrutura, né? Então, quando você chega num parque, você tem informações sobre o parque. Isso ajuda tanto na segurança do turista quanto na preservação local. Então, quando você visita, por exemplo, Fernando de Noronha, tem todo um ambiente controlado de visitação, né? Tem um estudo de capacidade de carga, existem taxas administrativas para manter o local preservado, existem placas de sinalização, enfim, tem todo um controle. Mas nem todos os lugares que fazem turismo têm esse cuidado, né? Então, a gente vê que muitas vezes locais muito bonitos, quando chegam em alta temporada, eles acabam sofrendo, né, com a poluição. Você tem um aumento da geração de esgoto, de resíduos no local. Então, é importante, principalmente as unidades de conservação, terem os seus programas de sustentabilidade, os estudos, né, os planos de manejo nos parques, para entender quais são os riscos e oportunidades daquele local e trabalhar muito essa questão da educação, né? Então, o Brasil é muito vasto, tem muita coisa interessante para a gente ainda conhecer e ainda organizar e estruturar. Então, a questão da informação, eu acho que o Brasil ainda tem muito a melhorar, né? Informação sobre o lugar, a infraestrutura de apoio, né? As medidas de segurança. Eu acho que o Brasil se preocupa muito com isso, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre fiscalizando, né? E atualizando essa questão da segurança para esse turismo ecológico, né? Desde, por exemplo, informação sobre animais peçonhentos, informação sobre risco de trilhas,
atividades de turismo de aventura. Então, você tem um seguro de vida quando você vai fazer alguma atividade de risco, ter monitores capacitados, certificados. Então, é muita coisa, mas eu acho que o Brasil, ele se sobressai bem nessa questão da segurança, porém, a questão da informação e infraestrutura, eu acho que ainda tem muita coisa ainda que pode melhorar. Pode melhorar, certo. E, assim, como você acha que daqui a 10 anos vai estar esse cenário do ecoturismo, do turismo em geral, turismo regenerativo, você acha que vai ser melhor daqui a 10 anos? Você acha que pode ter um progresso ou não? Como você acha que vai ser, tipo, daqui a 10 anos, pensando em uma década à frente, como você acha que o Brasil vai estar no que se diz respeito ao turismo? Olha, eu sou otimista, né? Eu tendo a pensar de que as coisas vão sempre melhorar, né? Apesar, por exemplo, de a gente ter essa questão das mudanças climáticas, né? A gente vê o Cerrado com muitas queimadas, o Pantanal, enfim, a Amazônia com grandes secas que a gente não imaginava antes. Isso tudo impacta diretamente o turismo. Então, eu acho que o turismo pode ser também uma ferramenta de conscientização climática, né? Tanto para a comunidade local quanto para os visitantes. Então, eu acho que a gente agora, por exemplo, está fazendo o plano clima, né? O governo, o Ministério do Meio Ambiente está trabalhando no plano clima e tem o plano clima para o turismo. Então, eu acredito que isso vai ajudar muito nas questões de políticas públicas e preservação. Então, eu acredito que daqui a 10 anos a gente tem uma chance de estar com melhores infraestruturas, melhores meios de informação sobre as localidades, esse cuidado com a preservação local, né? Eu acho que a tendência é melhorar, sim, com o avanço da educação para o turismo. Também acho, é muito importante, né, a educação, principalmente educação ambiental, sustentável, educação climática também, para as pessoas saberem o que está acontecendo e a importância de se preocupar. Isso é muito importante. E por último, Fernanda, você quer deixar algum recado, seja para mim, para você do futuro, para o Instituto, para o turismo? Eu acho que o recado é que sejamos sempre otimistas e que nunca paremos de acreditar que o que é melhor a ser feito, né? Que sempre há coisas a serem feitas, que a gente não deve nunca se conformar com o que temos hoje, mas sempre buscando melhorar, sempre buscando mesmo conhecer e ver como que a gente pode influenciar de alguma forma, né? Propondo projetos, propondo leis, enfim. E o Instituto é um bom meio de ação para isso. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada pelas suas palavras e pelo seu tempo. Foi muito bom conversar com você. Até a próxima, tá? Obrigada, tchau, tchau. Eu que agradeço, Ana. Até.